Graça e paz, amados. Aqui estamos no Buscando a Direção de Deus. Hoje eu quero te perguntar: você sabe o poder da autoridade? Você sabe o poder da autoridade? Você fala assim, Dani, como assim? Autoridade espiritual? Também. Mas eu quero falar sobre o poder da autoridade no aspecto natural, para que você possa compreender o poder da autoridade no aspecto espiritual. Amados, se tem um contexto que auxilia a gente a entender o poder da autoridade e de se submeter a uma autoridade, é na vida profissional. Aí você fala assim, Dani, eu não trabalho, eu sou uma dona de casa e cuido da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Ok, então você também tem aí o seu contexto onde você se submete e tem ali uma autoridade. Entende-se, né, em uma estruturação saudável familiar, que esse homem possui essa autoridade, né? Que ele seja um homem forte, um homem capaz, um homem íntegro, um homem que caminha segundo os princípios de Deus para a vida dele, então ele é essa autoridade. Muito bem, vamos pegar para o ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho existe hierarquias. O que é hierarquias? Níveis onde as pessoas são colocadas. A palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Às vezes você tem uma autoridade, você pode dizer assim, mas essa autoridade não tem competência, eu sinto que eu sou mais capaz. Eu não estou falando do que você sente. Eu não estou falando da sua prepotência para julgar qualquer autoridade. Eu estou dizendo que, independente de quem quer que seja, toda autoridade é constituída por Deus. Eu sei, se você não tem sobre você boas autoridades, é difícil entender isso. Talvez você não concorde, talvez você não goste do seu chefe ou desse líder que está acima de você. Mas a verdade é que existe um princípio onde a submissão à autoridade é um princípio espiritual que te guarda, te protege, te coloca como debaixo de um guarda-chuva. Se você não está satisfeito com as suas autoridades ou com essa autoridade, você pode se desvincular do domínio dessa autoridade e se submeter a outra, em outro ambiente, em outro contexto, em outra situação. Mas o fato é, se você está no ambiente e aquele ambiente tem autoridades, você precisa se submeter a elas. Você precisa respeitar elas. Se você tentar cortar o caminho, se você tentar passar por cima, se você tentar ser incisivo, você está fadado ao fracasso e à sua própria destruição. Porque existe uma ordenança para, digamos, ter acesso a outros níveis. E quem pode te conduzir e liberar os acessos para que você cresça em relação a esses outros níveis é as autoridades que estão acima de você. Se você é muito competente, é a autoridade que está acima de você que pode abrir uma porta em relação à sua competência para te recomendar para coisas maiores, para lugares maiores, para adentrar em oportunidades maiores. É ele ou ela quem vai estender a mão para você e dizer, vem, quero te recomendar, quero te promover. O poder do crescimento vai estar nas mãos dessa sua liderança. Não adianta atalho. Não adianta bloqueio. E se você pula ou se você não se submete àquela liderança, você fica exposto. Você perde a sua proteção. A pior coisa que você pode fazer é tentar destruir a sua liderança. Você deve ser protegido por ela e você deve proteger ela de qualquer tipo de exposição desnecessária. Você deve ter cuidado
Porque mesmo que aquela pessoa ela não seja cristã, mesmo que ela não entenda nada sobre espiritualidade cristã, saiba que sobre a vida dela existe uma autoridade, existe uma unção, existe algo que Deus constituiu para a vida dela. E a pior coisa que você pode fazer é não respeitar, é não se submeter, é não preservar ou guardar a integridade da sua autoridade. Tem determinados níveis de ambiente onde você percebe que um ciclo se fecha. E aí, muitas vezes, quando esse ciclo se fecha, você percebe o quê? Que aquele ambiente já não agrega tanto, que você já não aprende tanto, que você já se tornou, digamos, gigante para aquele contexto. Geralmente você não está mais absorvendo tanto em direção ao desenvolvimento e ao crescimento. O que é o certo a se fazer? Entender que o ciclo se fechou e sair, mas mantendo as portas abertas para se submeter a um novo processo, em outro lugar, outra liderança e assim por diante. Mas você deve fazer com ordenança. Muito bem. Se eu entendo que toda autoridade é constituída por Deus e que eu tenho o meu papel de resguardar essa autoridade e de estar debaixo dessa autoridade, e eu entendo que é essa autoridade, nas mãos dela é que Deus deposita os meus próximos níveis de crescimento, então eu entendo no mundo espiritual o poder também da autoridade. Quando Cristo te faz um embaixador do reino, ele está confiando a você o nome dele. Veja, ele está confiando a você, ele está chancelando para que você o use. E que para que, ao usar o nome dele, como se fosse uma procuração espiritual, você tenha os mesmos níveis de poder dele. Só que como eu expliquei sobre o poder da autoridade, eu preciso me submeter a ele. Eu preciso resguardar o nome dele. Eu preciso acessar o Pai através dele. Eu preciso viver uma vida alinhada com ele. Eu me recordo que quando eu trabalhava em uma empresa no centro do Rio, teve uma situação onde o meu diretor ele chegou para mim e falou: Daniela, eu preciso que você vá na prefeitura do Rio resolver uma situação, determinada situação jurídica, né? Preciso que você vá lá, eu não tenho condição, eu estou muito atarefado, eu não posso deixar os meus afazeres, minhas reuniões, a minha agenda da semana para resolver esses problemas. E aí ele me deu uma procuração, onde naquela circunstância eu respondia por aquela empresa e eu poderia assinar, testar e, ter poderes legais para falar por ele. E aí, amados, enquanto eu estava indo, eu estava com aquela procuração, e não foi a primeira, depois eu tive outras procurações para ir em outras instituições representar aquela empresa, e isso aconteceu diversas vezes. Mas naquele contexto mexeu mais comigo porque era a primeira vez e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que coisa, eu estou respondendo por essa empresa, eu estou assinando por essa empresa, eu estou falando pelo meu próprio diretor. E eu fiquei muito impactada, aquilo mexeu de maneira diferente comigo. Porque eu estava me sentindo importante, eu estava me sentindo, nossa, que bacana, eu estou respondendo por essa empresa, caraca, isso é tão legal. E aí, enquanto eu estava indo no caminho, sentindo que aquilo era muito bacana, que aquilo me deixava como alguém importante, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a autoridade. O Espírito Santo começou a dizer, você entende que quando eu te dou o poder, ou eu te concedo o poder de usar o nome de Jesus, você é importante? Você está representando um reino espiritual? Você está calçando os sapatos da paz e você tem o poder de libertar como Jesus libertou, de curar como Jesus curou? Você tem o poder de chegar para alguém que está com suas lâmpadas apagadas
e dizer para ela que existe vida e que Jesus está a fim de acender a lâmpada espiritual dela para que ela caminhe através dele. Você pode alcançar pessoas para Jesus e, veja, essas pessoas podem viver de novo, elas podem nascer de novo, elas podem levar uma vida diferente, elas podem literalmente nascer de novo e aprender tudo de novo com ele e caminhar para uma vida diferente, uma vida extraordinária, uma vida que Jesus sonhou para elas, no centro do propósito dele, dos sonhos dele para ela. Você tem noção do que é carregar a procuração de Jesus? Aquilo me estremeceu, amados. Aquilo me estremeceu de uma maneira que eu olhei para aquele pedaço de papel, aquela procuração, e falei, caraca, aquilo que eu estava me sentindo importante por carregar a procuração de uma empresa e responder por uma instituição jurídica era insignificante considerado o nível de autoridade e poder concedido pelo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali ficou muito claro que existe, quando você carrega a autoridade, independente do tipo de autoridade, como eu coloquei, uma autoridade terrena ou uma autoridade espiritual, um nível de responsabilidade, e existe nas suas mãos algo constituído por Deus que te dá a legalidade de agir, de mover e de responder por um corpo. Seja um corpo jurídico, seja um corpo espiritual. Quando Deus estabelece lideranças no mundo espiritual, de certa maneira, essas lideranças precisam responder por um corpo. Precisa se responder por alguma comunidade, precisa responder. E veja, aquilo requer responsabilidade, aquilo requer integridade, aquilo requer dependência, aquilo requer obter esse nível de confiança. Afinal, eu tenho que reconhecer que o meu diretor não ia pegar aquele papel e dar para uma irresponsável e representar a empresa dele. Ele não ia chamar de uma maneira aleatória alguém que não soubesse absolutamente nada sobre o problema que precisava ser resolvido. Ele confiou a mim aquele papel porque ele via responsabilidade, ele via competência, ele sabia que eu entendia exatamente o contexto da empresa e a situação que precisava ser resolvida, ele sabia que eu tinha experiência e vivência dentro daquela empresa e existia uma série de atributos que me fazia digna de ser a melhor pessoa, de ir naquele local representar aquela empresa. Existia uma pessoa capacitada e uma pessoa que também ele confiava. Alguém que ele confiasse. Então existe uma honra quando alguém olha para você e reconhece sua capacidade, reconhece a sua competência, reconhece que você tem autoridade e responsabilidade para chegar e falar por ele. Então, veja, quando ele escolhe você, quando ele chama você, quando ele confia essa procuração, ele está depositando muito em você. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Jesus não vai confiar procurações na mão de qualquer um. Ele não vai confiar dons, autoridade espiritual na mão de irresponsáveis. Ele não vai confiar um nível elevado de autoridade para aqueles com quem ele não convive, não conhece. Não. Agora, ele vai colocar em você a autoridade à medida que você mergulhar e se submeter no processo de busca e intimidade com ele. À medida que você buscar, você vai encontrar. À medida que você se doar e mostrar que você se identifica e que você quer aquilo, veja, e que você está disposto de pagar o preço por aquilo, aquilo virá sobre
você. E o que vai definir se você vai continuar tendo o acesso que você tem, a unção que você tem, o poder que você tem e a autoridade que você tem, é o nível de entrega e vida no altar. Como eu disse, a autoridade ela pode te honrar, ela pode te promover, ela pode liberar amplas possibilidades na sua vida, ela pode te dar uma carta de recomendação ao sair daquela empresa, ela pode inclusive te recomendar. Sabia disso? Quando você sai pelo motivo certo, no tempo certo, debaixo de uma ordem divina e então uma ordem também, na verdade, uma permissão, né, sobre aquela liderança, que você sai abençoado, você tem caminhos abertos. Mas à medida que você se comporta como irresponsável, à medida que você se comporta de uma maneira desonesta, à medida que falta integridade, saiba que sobre a sua vida virá bloqueios, virá falta de permissão, virá a ruína e muitas vezes a vergonha. Porque quando você sai da maneira errada, você vai deixar uma marca. A autoridade vai ter algo a dizer a respeito de você. E veja, você acaba construindo jugos espirituais que te impede de prosperar, crescer. E mesmo que você cresça e prospere, você constrói sobre areias movediças. É por isso que no mundo espiritual, quando a gente olha, a gente vê diferentes perfis de lideranças espirituais, fala assim, Dani, mas tem o líder X, Y, Z que é muito aquém do que Deus chamou para que a gente fosse. Eles são gigantes, eles enganam, eles mentem, eles são isso e aquilo. Mas veja, para aqueles que estão lúcidos espiritualmente, sabem que o crescimento, a grandeza, apenas coopera para um quadro maior de autodestruição espiritual. E aí não cabe a mim e a você o julgamento, mas cabe ao Senhor. E o fato deles estar debaixo de uma reprovação espiritual não anula aquilo que Deus pensou para eles. Porque Deus profetizou, ele deixou registrado de uma maneira profética na palavra dele, que nos últimos dias viria o caos, viria a confusão, viria a bagunça, viria os falsos profetas, os falsos pastores. A pergunta que você tem que se fazer é aonde eu estou? Aonde eu estou posicionado nessa grande sinfonia? Porque a verdade é que a cada um foi dado o nível de autoridade. E a cada um cabe decidir o uso dessa autoridade. E a cada um também será designado a porção de justiça que será manifestada por Deus sobre a vida daqueles que faz bom uso ou mau uso do que Deus confiou. Então, amados, analisem ao tipo de autoridade espiritual ou natural que você tem se submetido. E analise no seu interior o potencial que existe em você para exercer também a permissão para ter autoridade, para ser líder, para caminhar para frente, para desenvolver pessoas pessoalmente, espiritualmente. Mas lembre-se, Deus é justo. O uso que você fizer
da autoridade que ele confiar a você, ou a maneira como você se comportar diante daqueles que ele confiou ter autoridade sobre você, irá definir muitas coisas em relação ao seu êxito, ao seu crescimento, à sua reputação e ao seu próprio preparo espiritual. Amém? Então, buscando a direção de Deus, hoje deixa para você essa reflexão em função da autoridade e que você possa mergulhar em Jesus o suficiente para ter dele ou ser encontrado em você todos os atributos necessários para que ele possa confiar a você a autoridade espiritual para impactar vidas na terra, a conhecer mais dele, a conhecer da salvação dele, da cura dele, da libertação dele, da regeneração dele, da plenitude dele. Amém, amados? Graça e paz, que Deus abençoe sua vida e a gente se vê na nossa próxima reflexão, se assim o Senhor permitir. Graça e paz.